pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciana e estamos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos para a construção de mais um saber integrativo. E no dia de hoje, essa construção desse saber integrativo envolverá o processo de crescer, transmutar e integrar, que se dá de forma contínua, em ato contínuo, isto é, incessantemente. É disso que esse vídeo vai falar hoje, das suas especificidades, das suas características que indicam que a integração, que o integrar é parte de todo o processo que constitui algo que cresce, algo que transmuta e que necessariamente integra. Sejam todos bem-vindos para esse processo de construção desse saber que eu peço licença para iniciar. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, sou psicóloga, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde em psicologia, especificamente em psicoterapia e terapia integrativa. Sou brasileira, atualmente vivendo em Portugal, mas me entendo cidadã do mundo e sou formada em psicologia, em administração, tenho mestrado, doutorado pelas federais do Rio de Janeiro e a Federal Rural do Rio de Janeiro no Brasil, aqui também pela Universidade do Minho, em Portugal, com uma experiência há mais de 15 anos nas atividades clínicas, nas atividades de mentoria, coaching, desenvolvimento de vivências integrativas e também dentro de organizações com a característica de integrar a administração e a psicologia, que eu sou formada em ambos e toda a minha experiência também na docência, no ensino no Brasil, dentro de Universidade Federal, em universidade privada também, os processos de investigação, de pesquisa científica no Brasil, os que aqui também faço, enfim, na prática clínica, é a minha inteireza, a minha integração que aqui vos fala, nesse processo integrativo de construção do saber sobre os processos de crescer, transmutar e integrar, e vamos lá falar sobre isso. E para quem quiser um contato comigo, o nosso e-mail está na descrição desse vídeo. Bem, então, Luciana, de que se trata essa questão do crescer, transmutar e integrar em contínuo? Você está trazendo a construção desse saber. Então, vamos entender. Estes processos, algo que tem uma origem, que tem uma determinada característica, uma definida lá pelos seus gametas, na sua bagagem, na sua carga de transmissão, de definições, de caracterização, lá na sua definição genética, no seu mapeamento genético, que advém também das suas relações fenotípicas, ou seja, da constituição daquela vida com as suas definições de natureza, de raça, de filogenética, da sua natureza quanto aquele componente vivo. E se nós falarmos, no caso aqui, do Homo sapiens sapiens, que é a nossa atual fenotipia, nossa fenotipia, nossa linhagem filogenética, que um dia já foi também a do Homo sapiens, a do Homo neandertal, de todas as outras, que veio lá das transmutações dos seres, que nós denominamos como macacos, e tem toda uma derivação, uma variação de espécie,
assim como nós, a espécie humana, na nossa fenotipia, temos uma série de derivações ao chegar ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa fenotipia, a nossa espécie atual, mas que, sendo um ser humano, Homo sapiens sapiens, tem toda uma genotipia, ou seja, características específicas, que ora são os cabelos ondulados, outros têm os cabelos lisos, outros têm os cabelos encaracolados, ora tem cabelos que são mais oleosos, outros que são mais ressecados, outros que são partes oleosas, partes ressecadas, que tem a definição do formato do rosto, mais ovalado, mais retangularizado, mais triangularizado, a formação, por exemplo, da pele, a cor da pele mais clara, a cor da pele mais amarronzada, a cor da pele mais avermelhada, a cor da pele mais morena, as definições da constituição do nariz, das sobrancelhas, a cor dos olhos, a altura, a proporção, né, do alargamento dos ombros, do tipo do tamanho dos ossos, enfim, são muitas as derivações que a transmissão dos genes, que tem a sua ancestralidade definida na ramificação familiar, mas que está toda dentro, essa genotipia, da grande definição caracteriológica da espécie Homo sapiens sapiens, que é a definição fenotípica. Mas esses seres inicialmente que doam os seus gametas, que são as células reprodutoras, para formar um novo ser daquela mesma espécie, um novo ser vivo daquela espécie, trazem é como se fosse um mapa que define as características daquela parte, que é a parte física. Só que esse processo, que advém de origens distintas, uma do pai e outra da mãe, a genotipia do pai é uma com a sua ancestralidade definindo suas características, a genotipia da mãe é outra, definindo suas características que vão ser transmitidas e que vieram, tanto o pai quanto a mãe, de vários encontros entre os gametas femininos e masculinos que o formaram, mas essa formação é uma formação que há uma fusão entre esses gametas, o gameta masculino dentro do gameta feminino, e ali, né, há uma fusão também, né, há uma plena integração entre as informações genéticas que definem as características desse ser vivo naquele dado momento, entre estas informações genéticas, trazendo aquela que eles receberam de seus pais e suas mães e que vão agora transmitir para os seus filhos, nesse processo de integração, de fusão, né, de encontro dessas potências ali definidas e oriundas de uma ancestralidade, que vão se integrar, formando uma nova célula inicial de um ser vivo da mesma espécie, de um ser humano no caso, que vai passar então a todo um processo de transmutação naquele momento da fusão, aonde ali definições dos alelos, que são parcialidades desses gametas nos seus cromossomos, que é o elemento que define, né, a presença ali caracteriológica num gene, das questões que vieram, né, sendo definidas da mãe e do pai e que, ao se encontrarem, vão produzir as características desse filho miscigenando, né, integrando, misturando estas características, para que se comecem os processos de desenvolvimento dessa célula, de divisão celular, com os ajustes que esses genes vão definir e também com as transmutações
de células para funções e características específicas para construir toda uma unidade viva. Porque nós temos dessa célula ovo ou zigoto, essa primeira formada pelo gameta masculino e feminino, toda uma sequência de transmutações que especializam durante as divisões celulares as células que serão do sistema nervoso, que vão ter a função de transmitir os impulsos, né, os comandos nervosos que definem tanto o processo de transmissão de informação de fora para dentro, quanto as respostas em termos de ação de dentro para fora. São as células do sistema nervoso. Elas vão sofrer, então, dentro do processo de divisão celular daquela origem, daquelas primeiras células, transmutações que as tornarão especializadas nesse trabalho de transmissão de informações de fora para dentro e de dentro para fora para outros tipos de células que também, a partir daquela originária, sofreram transmutações que definem a sua característica e o seu trabalho, as suas funções, as suas atividades, por exemplo, nos músculos, que são um dos elementos junto com as articulações, com os tendões, né? Junto com os ossos, que é outro tipo de célula que também sofreu transmutação e especialização. Por exemplo, conjuntamente o sistema esquelético com os músculos, com as articulações, vão executar atividades motoras, movimentos, em resposta ao trabalho de transmissão de informação de fora para dentro, até uma processualidade, e a informação de comando de dentro para fora, que as células do sistema nervoso, que são chamadas de neurônios, vão transmitir para lá os músculos, junto com os ossos, com as articulações, fazerem um movimento, né? Também daquela primeira célula, no seu processo de desenvolvimento celular integrado com as transmutações, que são as definições de características específicas, vão também ser formadas, por exemplo, as células que vão constituir os órgãos, né? E que são órgãos, são conjuntos de tecidos com funções específicas, por exemplo, os órgãos envolvidos na respiração, como os pulmões, né, que têm características específicas para receber os gases que passam através do processo de respiração do nariz, né, da via aérea externa, aqui da abertura nasal, e passam por dentro, por toda a cavidade nasal, faringe, são encaminhados, né, pela traqueia aos brônquios, chegam aos bronquíolos que já estão dentro do pulmão, e lá dentro do pulmão, esses gases que entram são trocados ali com as células que estão no sistema circulatório, são chamadas de hemoglobina, que também são células que originaram daquela primeira célula que formou o ovo zigoto com o gameta feminino e masculino e passou na divisão celular por uma transmutação que definiu características específicas, e essa célula chamada hemoglobina, que fica no sangue, ela lá dentro do pulmão recebe as partículas de oxigênio e entrega lá nos bronquíolos, que são dentro, são saquinhos lá dentro dos pulmões, entregam os gases que elas carregaram, as hemoglobinas, lá das células que estão espalhadas em diversos órgãos no corpo inteiro, né? E entre eles o gás carbônico, e ela entrega lá no bronquíolo o gás carbônico e pega, captura e se prende ao oxigênio e continua circulando dentro do sangue, levando esse oxigênio para várias outras partes do corpo. Essa célula hemoglobina, ela também sofreu transmutações no processo de divisão celular daquela primeira célula do ovo zigoto, assim como as células que formam toda essa camada chamada pulmão, que é uma concentração de tecidos, e dentro dele tem outros tecidos com outras características que também são transmutações da célula originária lá do ovo zigoto, definindo funções específicas, que são saquinhos onde vão ocorrer essas trocas.
Assim como também ocorre com as células que vão formar o estômago, que vão formar o fígado, que vão formar os intestinos, que vão formar a vesícula biliar, o pâncreas, que vão formar também as glândulas, né, que produzem elementos que são chamados hormônios e precisam ser secretados dentro do organismo, e esses hormônios são sinalizadores de atividades que precisam ser excitadas e inibidas destes órgãos, são sinalizadores de atividades que são secretados pelas vias circulatórias em diversos órgãos, através do sistema circulatório, e são indicadores das atividades do organismo, e essas células que formam essas glândulas também são transmutações das divisões celulares daquela primeira célula que veio ser formada por um gameta feminino e um masculino, formando a primeira célula daquele corpo vivo, que passa por uma incessantes e contínuos processos de desenvolvimento, de divisão celular e de transmutação, e ganhando características próprias e atividades específicas, e vão criando essa complexidade, e tudo isso ocorre simultaneamente em ato contínuo com a formação do maior órgão do nosso corpo, que é a pele, também formada por células que sofreram um processo de transmutação a partir da célula originária. E esse processo, que são divisões celulares que, por exemplo, criam quantidade de células com as mesmas características para manter, por exemplo, os órgãos e eles sendo renovados e mantendo-se aptos. E às vezes esse processo de divisão celular cria novas células em quantidade muito grandes para promover o crescimento desse conjunto, como se dá durante todo o período que nós chamamos de infância, onde precisamos de um excesso de trabalho de divisão celular, mas que está integrado às transmutações celulares que precisam ocorrer, que são os processos de especialização, tornando células especializadas em determinada função, para que elas continuem, né, ali sendo renovadas e mantendo o organismo vivo, e sendo integradas nos movimentos, nos locais e nas funções que elas precisam exercer, para que mantenha esse todo no que nós chamamos de saudável, ou seja, todas as partes desse organismo formado de órgãos, e os órgãos trabalhando conjuntamente, formando sistemas com funções específicas, a partir daquelas mínimas unidades chamadas células que ficam ali uma do ladinho da outra. Tudo isso integrado e sendo regido numa movimentação, num fluxo bioenergético que pode ser comparado, por exemplo, a todo um conjunto trabalhando em funções específicas de modo equilibrado e harmônico, como tipo uma orquestra que está ali tocando uma peça de um autor com diferentes instrumentos de sopro, de cordas, também de percussão, e no todo, cada um no seu tempo, no seu movimento, hora que excita, hora que inibe, hora que é parcialmente excitado, parcialmente inibido, isso lá pelos neurotransmissores, pelos hormônios das glândulas que são secretados, por todo o sistema que circula, levando esses hormônios, levando os nutrientes, o sistema que circula retirando os elementos tóxicos, os sistemas linfáticos, e também os órgãos que vão fazer, né, a eliminação de excreções e que vão filtrando o sangue, retirando e vão levando isso para formar a urina, que vai ser armazenada, depois vai ser expelida, também como os nutrientes, os elementos, por exemplo, alimentares que não são nutrientes, não ficam no corpo e precisam ser eliminados na fezes, como uma grande orquestra, né, com a sua diversidade de instrumentos diferentes, cada um a seu momento fazendo a sua manifestação de frequência sonora. É o nosso organismo com um grande movimento de fluxos, né, de atuações bioenergéticas, fisiológicas, num circuito mais liquefeito, na sua sustentação, nas suas atividades mais solidificadas como parte dos seus órgãos,
estes órgãos parte dos sistemas, isso regendo um todo que se manifeste no aspecto físico, mas que se manifesta em processualidade também no campo mais abstrato, porque para interagir, transmitir informações, elas têm que ser codificadas, decodificadas, associadas. Isso cria um movimento de entendimento, um movimento de memorização, isso cria sensações sobre o corpo, que são as emoções, isso cria parâmetros classificatórios, que são unidades que são armazenadas no campo de memória e são evocadas ou intrusem para formar aquele escopo que vai nos definir as medidas justas que nós devemos articular nas nossas considerações de ações, de reações, de entendimentos, ou seja, nosso sistema filosófico de crenças. Também os nossos sistemas que transcendem a nós mesmos e entendem movimentos, trocas, interações com tudo que está à volta, porque para nos mantermos vivos nós precisamos capturar, receber e introspectar, introjetar em nós uma série de elementos. Então, essa orquestração toda desse processo que vai mantendo sempre um crescimento, uma renovação celular e uma transmutação, uma integração e também uma degeneração, uma eliminação daquilo que já não é produtivo, já não é producente ou que invade e não se integra todo esse processo sustentando o seu equilíbrio, que também é chamado de saúde, vai se dar em ato contínuo, sustentando a vida, até que essa composição toda, em ato contínuo, integrando, né, crescendo, né, se dividindo, crescendo, transmutando, ou seja, definindo características específicas com funções específicas, que são chamadas de especialização, integrando esse componente, que às vezes é só da renovação das células, que já foi comprovado que a cada 7 anos nós temos um organismo todo novo, porque as células precisam ir se renovando para ir mantendo atividade, mas que ao longo do nosso tempo de existência quanto conjunto vivo, viável, saudável, vai degenerando, vai desacelerando também esse processo, até que chegue num ponto de inviabilidade de manutenção do processo de crescimento, transmutação, integração e também eliminação daquilo que já não é mais, aquilo que não é apto a integrar, a se manter, a manter a unidade inteira sustentada e viável, e vai degenerar em pequenas partes que vão ser integradas no conjunto maior, caso esse organismo vivo seja enterrado na terra, caso ele vire pó, porque passou por um processo de cremação, esse pó também é integrado, ele vai ser distribuído em alguma parte, aí, ou na terra, ou na água, até no ar, vai cair em algum lugar e vai se integrar também com os elementos vivos, ou seja, o processo sempre é em ato contínuo, né, de uma integração que forma lá o gameta, feminino, masculino, eles se integram, eles se fundem e formam um todo novo, que nesse comando que integrou vai estabelecer processos que vão fazer as divisões, as partições, as fragmentações se multiplicarem e as transmutações que definem características específicas, que são as especializações, que vão integrar e se relacionar entre si, formando conjuntos que atuam, que trabalham conjuntamente, como pensando numa orquestra, em partes específicas de órgãos, de sistema digestivo, reprodutório, sistema circulatório, sistema nervoso de transmissão de informação, sistema glandular, sistema de excreção, sistema de secreção, sistema urinário, sistema cognitivo, sistema de contato e filtro, seleção, captura de comandos, processamento e resposta, o sistema emocional, que é a ação dessa movimentação interna sobre o soma, o sistema de armazenamento de memórias, que vai formar as nossas crenças, os nossos parâmetros definitórios de nós mesmos, das nossas relações de troca com o externo,
E tudo isso vai formar uma grande regência que vai se manter em processo de crescimento, mas até dado momento esse crescimento altera o corpo, depois ele vai passar só para renovação celular de manutenção desse corpo, que não vai adquirindo novas medidas, mas vai mantendo as mesmas medidas, e depois vai passar por um processo de integração e de contínuo desenvolvimento, contínuo crescimento ou divisão, já num ritmo muito menos acelerado, numa frequência menor, que vai então desfazendo essa potência, porque já há todo um trabalho, todo um desgaste dessa processualidade e que vai abrir o precedente para chegar então a integrar, a se desfazer como unidade e integrar outros entes que existem no ambiente externo, podendo potencializar futuramente outras formas de vida, e que na regência desse processo de crescimento, transmutação, integração e exclusão do que não é mais adequado, sustenta a vida num ato contínuo até o ponto que aquele conjunto, não sendo viável, integrará, se desfará, se decomporá em pequenas partes, que integrará o que há no seu entorno, e que quando esse processo não acontece integrativamente regulado, equilibrado, ele define o que nós chamamos de doença ou de patologia, ou seja, de um processo fora de uma regularidade viável e que vai favorecer descompensações entre partes, gerando disfuncionalidade, desequilíbrios entre as partes, e que isso produz, a depender de que parte seja, com qual grau de severidade ou de intensidade, um adoecimento que pode ser pontual, né, que pode ser ali num momento e devidamente sofrendo a intervenção necessária seja regulado, ou algo que é crônico, que vai se desenvolver ao longo de todo o processo de vida daquela unidade viva e vai poder ser só controlado numa parcialidade de intervenção, ou algo que é tão intenso nessa desregulação, nesse adoecimento, que pode inviabilizar a permanência daquela integração, daquela conexão, aquele trabalho todo integrado no seu tempo e movimento das suas partes, e vir a promover a decomposição, a degeneração, a inviabilidade da vida e a sua morte, porque isso também é parte do processo do ato contínuo de formar, crescer, transmutar, integrando todos esses processos, o processo de crescer, o processo de fazer as transmutações, ou seja, as mudanças, como o processo de fazer as eliminações, fazem parte de todo o processo que se mantém em movimento contínuo e é denominado por vida, e perpassa por toda uma complexidade que integra em tempos, movimentos, frequências, intensidades, diversos conjuntos de ações que estão ali próximos, conectados entre si, formando um organismo vivo, viável, durante um tempo, com determinadas funções de atuação daquela unidade em relação a um organismo vivo maior, que é, por exemplo, essa unidade viva e os seus semelhantes, pensando já num grupo social de humanos, de determinadas unidades de uma espécie viva de plantas, de animais, das unidades vivas que minerais também, enfim, de um conjunto todo que vive em trocas constantes também de interação dentro do planeta Terra, na sua forma constitutiva e nas suas relações quanto possibilidade de promoção de vida. Então, aqui está a construção desse trabalho, que envolve, então, a integração como parte dos processos que ocorrem, que formam vida, que sustentam uma vida e que também desfazem a vida no tempo e no espaço necessário para que ela se decomponha
dado já a sua inviabilidade de funcionar e se preservar equilibradamente naquele conjunto de relações com outras unidades vivas. Bem, pessoal, ficamos aqui então com esse momento de construção sobre esse saber e eu vou manifestando a minha gratidão profunda por aqui estar e poder compartilhar a construção desses saberes integrativos e vou convidando a quem aqui esteve, gostou desse processo de construção desse saber sobre o crescimento, sobre os processos de divisão, de troca, de transmutação, de integração e também de degeneração e eliminação, que possam compartilhar com outras pessoas, que possam obter esse saber, que possam manifestar o seu gostar no like, no joinha, e para quem que quer e tem interesse em outros processos de outra natureza, está o e-mail aqui na descrição do vídeo do nosso contato, e eu serei muito feliz, ficarei muito grata por aqueles que me acessarem para estas construções das vivências integrativas. Por ora, eu agradeço a presença de todos, manifestando aqui minha gratidão profunda.